No vídeo anterior, a gente finalizou a tela de adicionar uma nova transação ao Firestore. Nesse vídeo, a gente vai utilizar essa mesma tela para podermos atualizar os dados de uma transação, caso, por exemplo, eu tenha colocado algum valor errado em qualquer um dos campos da transação. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. A primeira coisa que eu preciso é, na tela de Home, criar uma função que faça com que o usuário vá para a tela de atualizar transação ao clicar em uma transação da lista. Para isso, eu vou pegar o item da lista e adicionar um evento a ele que vai ser executado quando o usuário clicar no item. Ao clicar, uma função vai ser disparada e eu vou simplesmente levar o usuário para a tela de transação. Eu vou atualizar a tela e a gente vê que, ao clicar no item da lista, eu sou redirecionado para a tela de transação. Mas perceba que, por enquanto, o clique no item da lista e o clique no botão flutuante fazem a mesma coisa, que é levar o usuário para a tela de transação. Por enquanto, não tem nada que informe para a gente se o usuário está querendo criar ou atualizar uma transação. A gente também não sabe qual transação o usuário está querendo atualizar. Para saber isso, a gente vai enviar para a tela de transação um parâmetro na URL informando o identificador daquela transação. Para informar parâmetro de URL, eu tenho primeiro que adicionar uma interrogação a essa URL. Essa interrogação informa que a partir daí estão os parâmetros. Agora eu vou informar o parâmetro UID, que vai ser igual ao ID da transação que o usuário clicou. Mas isso agora não vai funcionar. Eu vou criar um console.log aqui e logar as transações para a gente ver o que está sendo retornado. Aqui dá para ver que a transação não tem a propriedade UID. Para adicionar essa propriedade, eu tenho que mapear os documentos retornados pelo Firestore de um modo um pouco diferente. Ao invés de mapear só os dados que estão dentro do documento, eu vou mapear os dados que estão dentro do documento mais o UID que vai vir a partir do ID do documento. Eu vou salvar isso e atualizar a página. A gente pode ver agora que as transações têm dentro delas o ID do documento. Eu vou aumentar o tamanho do browser e clicar no item da lista. A gente consegue ver que a URL tem o identificador daquela transação e, com isso, a gente vai conseguir identificar a transação a ser atualizada na página de transação. Caso esse identificador não exista, então a gente sabe que o usuário quer criar uma nova transação. Vamos então para a página de criar ou atualizar transação e implementar isso. A primeira coisa que eu preciso agora é um modo de pegar esse parâmetro que está na URL. Eu vou criar uma função chamada getTransactionUID. Nessa função eu vou criar uma constante chamada URLParams que vai receber um novo objeto URLSearchParams, que existe no JavaScript. Esse objeto recebe a lista de parâmetros que pode ser conseguida a partir do window.location.search. Agora eu vou escrever isso no console só para a gente ver se funcionou. Vamos atualizar a página e show, o ID da transação está aqui. Eu vou voltar para a tela de lista de transações e clicar no botão flutuante para a gente ver que agora o ID é nulo. Ok, então eu vou voltar e clicar novamente numa transação para a gente poder continuar. Eu vou então retornar o ID da transação ao invés de mostrar no console. Eu vou criar uma nova função chamada eNovaTransação e verificar se existe o ID da URL. Caso exista, retorno falso, se não, retorno verdadeiro. Então, o próximo passo agora é, caso seja uma atualização, preencher os campos da tela de acordo com a transação. Caso seja uma nova transação, não fazer nada. Então, ao entrar na tela, eu vou verificar se não é uma nova transação. Caso não seja, eu vou criar uma constante com o nome UID que vai receber o ID da transação da URL. Então eu vou chamar a função de recuperar a transação por ID e vou passar para ela o ID. Essa função ainda não existe, então eu vou criar a função findTransactionByUID. Aqui vou primeiro mostrar o componente de carregamento. Agora eu vou ao Firebase pegar a ferramenta do Firestore. Na coleção Transactions, eu vou tentar acessar o documento com o ID que está no parâmetro e recuperar esse documento. Essa função retorna uma promise, então se a promise retornar com sucesso, eu vou pegar o documento, esconder o componente de carregamento e verificar se o documento existe. Caso ele exista, eu vou escrever no console os dados do documento. Caso ele não exista, eu vou apresentar um alerta mostrando a mensagem documento não encontrado e vou fazer o usuário voltar para a tela de Home. Essa propriedade existe e é retornada pelo Firebase no objeto do documento. Ao atualizar a página, a gente vê no console os dados do documento. Se eu for até o URL, remover algum caractere do ID e clicar Enter, então esse ID não existe. O documento não é encontrado, a mensagem aparece e o usuário é levado para a tela de Home.
Caso ocorra um erro ao recuperar o documento, eu vou capturar esse erro, esconder o componente de carregamento, mostrar um alerta com a mensagem erro ao recuperar documento e levar o usuário para a tela de home. Agora, o que eu preciso fazer é preencher os documentos da tela com as informações que vieram do documento. Para fazer isso, eu vou chamar a função preencher tela de transação e passar como parâmetro a transação. Essa função ainda não existe, então eu vou criar a função fillTransactionScreen com o parâmetro transaction. Essa função vai fazer basicamente o contrário do que faz a função createTransaction. Ao invés de pegar os dados da tela e colocar em um objeto, eu vou pegar os dados de um objeto e colocar na tela. Então vamos lá. Se o tipo da transação for expense, eu vou pegar do form o input de rádio despesa e fazer ele ficar marcado. Se não, eu vou fazer isso com o input de rádio de receita. Como a gente ainda não tem no form o input de rádio de receita, eu vou lá criar. Ao atualizar a tela, a gente vê que a despesa vai continuar marcada. Eu vou voltar para a tela de lista de transações e selecionar uma receita. Agora a gente vê que a receita está marcada. Vamos continuar então. Eu vou pegar do form a data e informar que o valor dela deveria ser igual à data da transação. Vou salvar e atualizar e a gente vê que a data está lá no campo de data. Agora eu vou pegar do form a moeda e informar que o valor dela vai ser igual à moeda da transação. Ao atualizar, a gente pode ver que a moeda correta está selecionada. Eu vou voltar para a tela de lista de transações e selecionar uma outra moeda. Agora a gente vê que essa outra moeda está selecionada. Eu vou pegar do form o campo valor e informar que o valor do campo vai ser igual ao valor da transação. Ao atualizar a página, a gente vê que o valor está preenchido. Eu vou pegar do form o campo de tipo de transação e informar que o valor do campo vai ser igual ao tipo da transação. Ao atualizar a página, a gente vê que o tipo de transação está selecionado. E por último, caso a descrição da transação exista, eu vou pegar do form o campo de descrição e informar que o valor do campo vai ser igual à descrição da transação. Ao atualizar a página, a gente vê que o campo de descrição não estará preenchido porque esse elemento não tem descrição. Eu vou voltar para a tela de Home e selecionar um item com descrição. Agora a gente vê que a descrição está preenchida. Mas mesmo o form estando válido, a gente vê que o botão de salvar continua desabilitado. O que eu vou fazer agora é simplesmente chamar a função habilitar ou desabilitar o botão de salvar. Ao atualizar a tela, o botão fica habilitado, já que o form está válido. Ok, mas o que acontece agora ao clicar no botão de salvar é que sempre vai ser criada uma nova transação. No caso atual, a gente precisa atualizar a transação. O que eu vou fazer é criar uma nova função save que vai receber como parâmetro a transação a salvar. Agora eu vou copiar e colar esse código que salva a transação no Firestore dentro dessa nova função. Na função disparada ao clicar no botão de salvar, o que eu vou fazer é verificar se a gente está querendo criar uma nova transação. Caso estejamos, daí eu vou chamar a função save e enviar a transação. Eu vou atualizar a página e clicar no botão de salvar só para a gente ver que, como eu não implementei a função de atualizar, nada acontece. Caso não seja uma nova transação, então eu vou chamar a função de atualizar e enviar como parâmetro a transação. Essa função ainda não existe, então eu vou criar a função update que recebe a transação como parâmetro. Primeiro eu vou mostrar o componente de carregamento. Agora eu vou pegar o Firebase e usar a ferramenta do Firestore. Na coleção de transações eu tenho que atualizar um documento específico, então eu vou recuperar o ID da transação e atualizar aquele documento. Essa função retorna uma promise, então quando essa promise retornar sucesso, eu vou esconder o componente de carregando e levar o usuário para a tela de home. Caso a promise retorne um erro, então eu vou capturar esse erro, esconder o componente de carregando e mostrar um alerta na tela com a mensagem erro ao atualizar transação. Eu vou atualizar a página e vamos lá testar. Eu vou mudar os valores para receita em euros, com o valor de 15, com o tipo de transação sendo outros e a descrição para atualização da transação. Eu clico no botão de salvar e, depois de um tempo, a gente volta para a tela de lista de transações e consegue ver que a transação foi atualizada. Ótimo! Agora a gente já consegue listar, criar e atualizar as transações. No próximo vídeo, a gente vai implementar o código que vai permitir a gente remover uma transação. Não esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar o desenvolvimento dessa aplicação de controle de gastos utilizando HTML, CSS e JavaScript puros. Até o próximo vídeo.